Espírito Santo, queremos ouvir a Tua voz, não queremos ser meros ouvintes, queremos ser fiéis praticantes daquilo que o Senhor nos instrui através da Tua palavra. Te agradecemos por tudo que nós temos vivido como igreja, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, e sabemos que de absolutamente tudo, nada se compara a podermos desfrutar do Teu amor e da Tua presença. Essa é a nossa oração, que nessa noite os nossos olhos espirituais possam estar abertos para ver, os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu estou muito empolgado no meu coração com aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e essa empolgação também, ela acaba se convertendo em grandes expectativas, porque pensamos juntos, se ainda com uma história tão pequena, pela graça de Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar, nós temos recebido tantos testemunhos de coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu fico pensando que, através dessa mesma graça, nós teremos um futuro poderoso pela frente. Quantos creem nisso? Quero dizer algo para você: o Senhor fará grandes coisas na sua vida, o Senhor fará grandes coisas na sua família, o Senhor fará grandes coisas no seu ministério, e o Senhor fará grandes coisas nessa igreja também. Mas hoje eu quero escancarar o meu coração com você. Eu queria muito que você comesse de fato essa mesa que lhe será servida nessa noite, porque eu acredito que é muito importante nós termos a humildade de receber essa porção das Sagradas Escrituras que nos será compartilhada. Família, o Espírito Santo essa semana ecoou sobre mim uma frase. Eu tinha dito na semana passada que eu estou com 2 sermões prontos para ministrar. Eu quero, em poucas oportunidades, ministrar para os irmãos um sermão a respeito da Epístola de Judas, que é o penúltimo livro da Palavra de Deus, e também estou com um sermão preparado de uma exposição do primeiro capítulo do livro de Hebreus. Eu confesso que estava tudo certo para que eu ministrasse um desses 2 sermões nesse domingo, mas ao longo da semana eu senti fortemente uma direção do Espírito Santo para que eu ministrasse aquilo que eu irei ministrar a você, justamente por ter estado tão feliz por aquilo que nós vivemos no domingo passado. Com certeza eu já sabia que esse domingo nós não teríamos a mesma quantidade de pessoas que nós tínhamos no domingo passado. Domingo passado veio muita gente nos visitar, muita gente talvez curioso para saber aquela coisa toda, mas eu sei que a obra ela é edificada com aqueles que são discípulos. Você está aqui nessa noite porque você é discípulo, amém? Então eu não quero construir uma igreja em cima de eventos, eu quero construir uma igreja em cima de discipulado, e eu tenho certeza que é isso que tem poder de tocar essa nação, tocar essa geração. O que há de mais poderoso que nós realizaremos como igreja não são os nossos eventos, mas são os nossos costumes diários. É isso que tem poder para transformar uma geração. Agora, dentre todo esse contexto, como eu tenho falado aqui, muita empolgação tem tomado o nosso coração, e o Espírito Santo me disse apenas uma frase durante essa semana, e essa frase é o título da minha ministração: a vida cristã não é como você começa, mas a vida cristã é como você termina. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a vida cristã não tem a ver com como você começou, mas em como você vai terminar. Aperte o cinto, família Emaús, porque nós vamos decolar. Mas não é uma questão apenas daquilo que nós iremos viver como igreja nesses primeiros dias, aonde talvez uma santa empolgação toma o meu coração, toma o seu coração. Todo mundo gosta, tem prazer de fazer parte de algo que está começando, mas o verdadeiro teste da vida cristã não são os primeiros dias, são os últimos dias.
Interessante que o apóstolo que mais teve revelação foi o apóstolo João. Sabe o que é louco? O apóstolo João, dos 12 camaradas que andaram diretamente com Jesus, foi o único que não morreu como mártir. Ele não morreu, ele não faz parte do clube dos mártires. Isso não representa nada positivo ou negativo. Enfim, aprove a Deus que os 11 morressem em nome do Evangelho. Sabe o que é interessante? Que João não. João morreu com 98 anos de idade. Alguns estudiosos acreditam nisso. Não sei se foi literalmente essa idade, mas o fato é que João morreu de morte morrida. João não morreu de morte matada, João morreu de morte morrida. Está entendendo? A morte de João foi uma morte natural. E às vezes é mais fácil morrer do que viver, porque a vida de alguém que vive o Evangelho é uma vida de morte diária. Eu não estou falando isso desvalorizando quem deu literalmente a sua vida física em favor do Evangelho, mas eu não quero desvalorizar aqueles que dão a sua vida em favor do Evangelho, vivos todos os dias. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então é o seguinte, se talvez você ser como um desses do clube dos mártires, que fisicamente talvez você for morto, talvez se você permanecer no Brasil, isso não vai acontecer. Nós não sofremos perseguição na nação brasileira a esse nível, mas o fato é que o céu também está observando homens e mulheres de Deus, que um local como o Brasil, que não tem perseguição, estão vivendo uma vida de morte diária em favor do Evangelho. Estou falando isso para você entender que é muito poderoso o estilo de vida, que vida cristã é como termina e não como começa. E por que eu quero então compartilhar sobre isso? Porque nós como igreja, nós estamos começando. O nosso ministério está começando, a nossa comunidade está começando, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa visão, o nosso ideal, a nossa missão, está tudo começando. Mas não é sobre a glória cair hoje, é sobre daqui 50 anos a glória continuar caindo todo domingo. É sobre isso. E infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, e talvez isso não seria suficiente para que derramássemos lágrimas aqui nessa noite. Infelizmente, você conhece pessoas que um dia já sentaram do seu lado em um culto como esse, mas hoje não estão em ambientes como esse. Talvez pessoas que foram até mesmo para você exemplo. Talvez você teve um pastor que hoje está desviado. Talvez você teve pessoas que cuidaram de você quando você era um novo convertido. Eu só estou te mostrando tudo isso para que nós tenhamos muita humildade no nosso coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Eu quero projetar esse versículo isolado, mas daqui a pouco eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. A nossa projeção aqui no novo prédio é meio miada, deu para perceber, né? É porque Deus quer nos dar um painel de LED, entendeu? Assim, projeção miada é igual painel de LED. É o espírito da fé, mas isso é outro assunto, é outra pregação. Mas olha aqui para mim, o versículo isolado eu vou citar, daqui a pouco eu vou ler com você 2 capítulos inteiros da Bíblia. Aí eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia e você leia comigo, vamos estudar a Bíblia aqui hoje. Paulo fala, olha filho, aquele pois que pensa estar de pé. Lembra daquela história que nada na palavra de Deus é por acaso? Paulo usa a palavra pensa. Você pensa que está em pé, cuidado, veja para que não caia. Em outras palavras, Paulo nos exorta no espírito da humildade. Tenhamos humildade no nosso coração. Quando você ouvir uma história de um homem de Deus, de um príncipe de Deus, de uma princesa de Deus, que infelizmente
escorregou, caiu, olha aqui para mim, que o seu coração se enche de compaixão pela vida dessa pessoa, e que você também enche o seu coração de humildade, para que haja uma completa revelação de que se você está de pé, não existe mérito algum nisso. Vocês compreendem o que eu estou falando? Família, eu quero viajar com você hoje na história de um homem, e se porventura eu me delongar, porque eu estou empolgado, e às vezes isso acontece, pode ser que eu termine essa pregação só domingo que vem. Então, eu quero aqui que nós estudemos agora a vida de um personagem bíblico, que tenha nos ensinar, porque nós estamos começando, e eu quero ser um profeta de Deus aqui, para que de fato tenhamos esse coração. Não é como nós começamos, que haja muito temor no nosso coração, de como nós iremos perseverar, de como nós iremos caminhar dia após dia, que nós nunca troquemos a essência por aquilo que é visual, aquilo que é real por uma máscara. Nós não podemos trocar presença por barulho, nós não podemos trocar nada que é espiritual por aquilo que é natural. Por isso que nós vamos colocar nossa barba de molho a partir, sabe que dia? Do nosso primeiro dia. Porque você pode observar, se você estudar a história da igreja, todos os ambientes que desfrutaram de genuíno avivamento, era aquele ambiente que guardava, o que eles estavam vivendo, guardava as 7 chaves. É muito precioso, é muito delicado. Cuidar de um ambiente onde o Senhor tem se manifestado é algo delicado, não é brincadeira. Olha aqui para mim, carregar a arca de Deus não é brincadeira. Existe a maneira certa da arca ser carregada. Talvez poderíamos falar em outra ocasião sobre isso. Você não carrega a arca do jeito que você quer, você não leva a sua vida. Olha aqui para mim, eu quero dizer algo para você: tudo que está no Antigo Testamento é sombra da realidade do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a arca era ali literalmente um instrumento, onde você tinha um camarada em cada extremidade, era 4 caras, 2 na frente e 2 atrás, segurando a arca. Existe uma maneira correta de levar a arca. Olha aqui para mim, hoje a arca mora dentro de você. Aquilo que antes era sombra no Antigo Testamento, hoje é realidade da nova aliança. Hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Sabe o que isso significa? Com muito amor e carinho, que aonde você vai, o Espírito Santo está indo com você. O que você assiste, o Espírito Santo está assistindo junto com você. O que você ouve, o Espírito Santo está ouvindo junto com você. Tudo, o Espírito Santo está com você. Não carregue a arca de qualquer maneira. Nós estamos carregando a arca. Nós como igreja, como família, o Senhor nos chama para carregar a arca. Nós não podemos edificar de qualquer maneira. Interessante, porque eu quero falar sobre um personagem que ele é muito conhecido pelo final trágico, mas muitas pessoas desconhecem o quão poderoso foi o início da sua caminhada. Queria que você abrisse aqui a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia de papel, abra no seu celular e aproveite também para colocar ele no modo avião, para que você que está em pé cuide para que não caia. Imagina a Glória caindo e você no WhatsApp, meu Deus do céu. Não combina, né, com o que está acontecendo. Brincando, mas é verdade. 1 Samuel, quando você se refere a uma carta do Novo Testamento, você fala primeira, porque é a primeira carta, a primeira epístola. Agora, Samuel não é uma carta, não é uma epístola, é um livro, por isso é primeiro livro, porque são 2 livros, o primeiro livro e o segundo livro. Então, 1 Samuel, capítulo 9. E eu quero pedir para que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque a leitura será longa, mas eu vou fazer o seguinte: teve uma vez lá no Oliveiras Place, que eu ministrei a respeito da vida de Saul, e é até bom porque agora vai estar gravado. Lá na ocasião eu li o texto todo, e depois eu vim extraindo princípios. Agora eu vou fazer o seguinte: por que eu preciso que você leia junto comigo?
porque nós vamos ler e vamos parar a leitura. É como se nós vamos estar aqui em um estudo bíblico compartilhado. Então eu não vou ler o texto inteiro e depois comentar, eu vou ficar lendo e parando para comentar. Vem comigo então. Nós vamos ler os capítulos 9 e 10 do primeiro livro de Samuel. Havia um homem de Benjamim. Diga comigo, Benjamim. O que Benjamim significa? Olha aqui para mim, tá vendo? Nós vamos ler e você já olha para mim aquela coisa toda. Você vai receber uma aula aqui hoje. Benjamim é uma das 12 tribos da nação de Israel. Você sabe que a nação de Israel tem 12 tribos. Uma das 12 tribos é Benjamim. Você sabe que basicamente o nome das 12 tribos é praticamente o nome dos 12 filhos de Jacó, com exceção de que nós temos 2 netos que dão nome a tribos, porque José não tem ali uma porção intitulada a tribo de José. Então José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Então os 10 nomes, com exceção de Manassés e Efraim, são filhos de Jacó. Manassés e Efraim não são filhos de Jacó, são netos de Jacó, porque são filhos de José. O que isso tem a ver com o meu esboço? Nada, mas eu quero edificar uma igreja que sabe de Bíblia, amém? Então fala assim comigo, Benjamim é uma tribo. Volta. Havia um homem então na tribo de Benjamim, cujo nome era Quis. Diga comigo, Quis. Filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Ou seja, se ele é um homem de bens, muito provavelmente era um homem que tinha uma boa aquisição financeira. Verso 2: tinha ele um filho, cujo nome era, diga comigo, Saul. É muito provável que eu não dê conta de pregar tudo hoje, porque eu estou muito empolgado. Não tem problema, então, domingo que vem você não pode perder a continuação dessa história, porque eu quero tirar princípios espirituais do começo de Saul. Eu não quero só falar do final trágico, eu quero mostrar para você princípios espirituais, que se você viver, você vai estar começando muito bem. Olha só, olha o que a Bíblia começa a falar desse homem Saul. O nome era Saul, vírgula, moço e tão belo. Olha que legal. Saul era um jovem, era um moço, e ele não apenas era um moço, ele era um moço bonito. Diga assim comigo, beleza de Deus. Irmãos, beleza de Deus. Deus criou alguma coisa feia? Deus não criou nada feio. Quem está comigo? Tem alguma coisa na natureza que é feia? A natureza é bela, a natureza é perfeita. Então, isso é algo de Deus. Procure ser uma pessoa bonita, amém? Estou falando para você se dar às paixões infames desse mundo caído, nem para que você se perca na vaidade, mas apenas para você contemplar, cultivar o templo do Espírito Santo. Ele era bonito, e entre os filhos de Israel, agora olha uma outra característica natural: não havia outro mais belo do que ele. Meu Deus do céu, esse camarada, ele não era apenas bonito, ele era o mais bonito. Meu Deus, começou bem ou não, hein? Já começa com a beleza, que coisa linda, né? Mas a vida é muito mais do que só cabelo loiro e olhos azuis. Não é o caso dele, só estou brincando. E olha só, desde os ombros para cima, ó, do ombro para cima, sobressaía a todo o povo. O que isso significa? Que ele não era apenas o mais bonito, ele era também o mais, você tem que segurar essa informação, porque lá no final da história dele, você vai perceber uma falha que ele cometeu. O fato dele ser alto, ele teve um desafio lá na frente, que tinha a ver com a altura.
e que ele não respondeu corretamente ao desafio. Então, nenhuma característica que Deus te dá à toa. Daqui a pouco eu te conto sobre isso. Olha só, verso 3, agora vai começar a história, e nós vamos deixar de falar de características físicas. Até então a palavra de Deus menciona duas características físicas, que ele era um cara bonito, e que ele era um cara alto. Agora, com essa história, nós vamos perceber características interiores de Saul, e nós sabemos que o que mais importa é o interior e não o exterior. Diga assim: o homem vê a aparência, mas diga assim: Deus conhece o coração. Então, quando nós falamos de beleza, eu sou a favor de você ser uma pessoa aparentemente bonita, mas lembra sempre de uma coisa: a sua beleza exterior de nada influencia naquilo que está dentro de você, e no final das contas é o que está dentro de você que importa. Agora, o que estava dentro desse homem tão bonito e alto? A escritura diz que no verso 3, extraviaram-se as jumentas de Quis. Pedro, abaixar meu microfone um pouquinho, estou achando ele muito alto. Extraviaram-se as jumentas de Quis. Quem que era Quis? Quis era o pai de Saul. Lembra disso? Que a Bíblia já nos contou? Lembra que a Bíblia contou que ele tinha muitos bens? Então, aqui nós estamos em um contexto onde esse pai passa por uma situação. As jumentas, que eram ali animais de carga, e por isso naquela época, diferente de hoje, as jumentas eram animais caros, elas haviam se extraviado, ou seja, ele tinha perdido as jumentas. Nesse contexto, o que acontece? Disse Quis a Saul seu filho: meu filho, faz um favor para mim, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te. Quem que é esse um dos moços? Muito provavelmente um dos funcionários do pai dele. Então é o seguinte, meu filho, vamos fazer o seguinte: já que as nossas jumentas sumiram, pega aqui um dos nossos funcionários e vai com ele atrás das jumentas. A palavra do Senhor diz: dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali, e passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. O que mesmo sem estar escrito de maneira literal, você aprende com essa porção que eu acabei de ler? Saul era um homem obediente ao pai. Diga comigo: obediente ao pai. Por que você aprende que ele era obediente ao pai? Porque aqui diz que o pai pede algo para ele, e aqui relata que ele fez o que o pai pediu para ele. É por isso que você tem que ler a Bíblia com calma, para você entender princípios que estão por detrás daquilo que não está literalmente escrito, mas que o texto de maneira explícita nos ensina. Se o pai dá uma direção e o menino segue a direção do pai, então, além de descobrir que ele é bonito e que ele é alto, agora começa a descobrir outra coisa: que ele é um camarada obediente ao pai dele. Isso é importante. Olha só, agora eu estou entrando em características interiores. Será que Saul começou bem? Saul começou sendo uma pessoa obediente. Depois, infelizmente, talvez para domingo que vem, você vai perceber que ele não estava mais esse meninão todo maravilhosão. Mas, se você quer começar bem, comece sendo uma pessoa obediente. Obedeça. Obedeça. Obedeça a seus pais, obedeça às suas autoridades, honre, porque isso é uma característica interior de um príncipe de Deus, que é alguém que está no caminho certo. Mas a história continua. Nesse contexto, que ele está aqui obedecendo o pai, ele não encontrou as jumentas que ele foi procurar. E então, no verso 5, olha o que acontece. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço: que moço que é esse? O funcionário do pai que tinha ido junto com ele: ei,
para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, não nos suceda que o meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Cara, você entendeu o que isso aqui está escrito? Que no meio daquele processo, que ele obediente estava lá procurando as jumentas do pai, ele vira para o funcionário deles e fala: ei, olha aqui, já tem muito tempo que a gente saiu para procurar essas jumentas, agora pode ser que meu pai esteja preocupado conosco, preocupado comigo, então numa dessas é melhor nós voltarmos, para que não suceda que a preocupação que meu pai tem com as jumentas, agora passe a ter conosco. Olha que louco, isso aqui mostra que ele não era apenas obediente, mas que ele era uma pessoa preocupada em agradar o pai. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você percebeu que, olha só, o que é obediência? Obediência é quando você faz o que alguém te mandou fazer. Posso abrir um parênteses e pregar? Posso pregar um negócio para você? A palavra do Senhor diz: obedeça a teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Amém? Amém nada. Sei que Bíblia é essa não. A minha Bíblia não diz obedeça. A minha Bíblia diz honra. Por quê? Porque honra é maior do que obediência. Sabe o que é obediência? Obediência é quando você faz o que alguém te mandou fazer. Meu filho, arruma sua cama. Todo dia quando você levantar, você tem que arrumar a cama. O dia que você não arrumar a cama, chicote vai, você sabe. O menino acorda, a mãe dele manda ele arrumar a cama, ele vai lá e arruma. O que esse menino é? Obediente. Diga assim: porque obedecer é fazer o que foi mandado. Mas sabe o que é honra? Honra é o seguinte: a mãe do menino não mandou ele arrumar a cama, mas o menino acorda, e quando ele acorda e ele levanta da cama, ele troca de roupa, e quando ele vira para trás e olha para a cama, ele pensa: minha cama está bagunçada, já sei, a minha mãe gosta que a minha cama sempre esteja organizada. Detalhe: a mãe dele não pediu para ele arrumar. Oh Jeová, vem para cá que o Espírito Santo está movendo nesse lugar. Aperta o cinto. É melhor apertar esse cinto que receber outro cinto. Estou brincando. Olha aqui para mim. Agora a mãe dele não pediu para ele arrumar, mas ele olhou para a cama e ele pensou: a minha mãe se alegra quando eu arrumo, então eu vou arrumar essa cama, não é porque a minha mãe me mandou arrumar, é porque se eu fizer isso, eu estou alegrando o coração dela. Você obedece quando você faz o que alguém te manda fazer. Você honra quando você faz aquilo que a pessoa nem precisou te mandar fazer. Você sabe que o nível mais elevado de um relacionamento, de um liderado com o seu líder, de um filho para com o seu pai, de uma pessoa que se submete para com o seu Senhor, não é o nível da obediência, é o nível da honra. Porque muitas vezes a obediência, ela pode ser vivida apenas a nível de atitude, mas a honra, inevitavelmente, ela é vivida a nível de coração. Porque uma pessoa pode obedecer sem honrar, porque ela pode fazer sem querer estar fazendo, mas a honra é aquela pessoa que decide entregar o coração ao princípio do seu superior e não ao seu bel prazer. Com relação à paz, a palavra de Deus não fala para você obedecer, a palavra de Deus fala para você honrar. Olha que louco. Em primeiro momento, Saul se mostrou obediente, porque ele fez o que o pai dele mandou ele fazer. O pai dele falou: vai lá caçar as jumentas. Ele foi caçar, mas agora ele nem tinha recebido uma direção de alguém com relação a nada. Ele apenas decidiu se mover de acordo
com aquilo que ele saberia que iria agradar o coração do pai. Agora ele mostra que mais do que preocupado com atitudes, ele está preocupado com o coração. Ele falou: cara, eu vou voltar, porque se em primeiro lugar o meu pai, ele me mandou ir porque ele estava atrás da jumenta, se eu não voltar, pode ser que o meu pai fique preocupado comigo. Então, em outras palavras, eu não quero causar preocupação para o meu pai. Sabe o que isso mostra? Que Saul não era um cara que apenas obedecia. Saul era um cara que honrava. Você está vendo tanto que as coisas interiores são mais profundas do que as exteriores? Até agora eu já te mostrei 4 características de Saul. Ele era bonito, ele era alto, características exteriores, mas por outro lado, ele era obediente, ele era um filho honroso. E olha que nós ainda estamos no comecinho do primeiro capítulo, e são 2. A escritura continua. Porém, ele lhe disse, olha só, vamos continuar agora a história. Quando fala porém, ele lhe disse, ele quem? Você tem que vir comigo, eu abro parênteses, mas eu fecho, volta para a história. A história está no meio da conversa entre Saul e o funcionário da família dele. Ele virou para o funcionário e falou: vamos voltar, para o meu pai não preocupar mais conosco do que com as jumentas. Aí nessa hora, o funcionário vira para Saul e fala: ei, Saul, você está lembrado que nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, e tudo quanto ele diz, sucede. Espera aqui, quem que é esse tipo de cara que tudo que fala acontece? É um profeta, sim ou não? Então aqui, o funcionário de Quis está se referindo a um profeta. Nessa cidade tem um homem de Deus, que o que ele diz, sucede, o que ele fala, acontece. Então existe aqui nessa cidade um profeta, e um profeta sério, estimado, homem de Deus. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Em outras palavras, a ideia desse funcionário foi: cara, olha que louco, nós estamos aqui na cidade tal, lembra daquele cara, homem de Deus, ele mora aqui nessa cidade, vamos conversar com ele, que legal. A ideia do funcionário de Quis. Verso 7, olha a resposta de Saul. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Cara, olha o que ele falou. Quando o cara deu a ideia deles irem visitar o homem de Deus, ele falou assim: não, a gente não pode ir lá agora ver o homem de Deus, não. Aí o cara falou: ué, por que não? Porque o que nós temos para dar para o homem de Deus? Ele falou, como diz o outro, o pão que a gente tinha aqui acabou. Em outras palavras, olha o que ele está falando. Uai, nós vamos visitar um homem de Deus sem entregar nada para ele? Nós vamos fazer uma visita para um profeta, para um homem de Deus, sem dar nenhum presente? Presta atenção, olha o coração de Saul. Saul tinha um coração de honrar os homens de Deus. Te contar uma coisa, você sabe o que há de mais comum se alguém procura um profeta? Quem procura profeta é porque está atrás de bênção. Ele está querendo procurar um profeta para abençoar o profeta. Já viu aquelas pessoas que são muito usadas por Deus, né? Às vezes ali em uma veia intercessória e tudo mais, sabe a irmãzinha da oração, aquela coisa, todo mundo procura a irmãzinha para ela orar e para receber um profetado. Que dia que você procurou essa irmãzinha para te dar um presente para ela? Então, olha o coração de Saul, cara. Você percebe que é um coração na contramão. O reino é de ponta cabeça. Quem ouça, entenda. Olha o coração de honrar os homens de Deus. O coração de, pera aqui, se eu vou visitar um homem de Deus, eu tenho que entregar alguma coisa para ele. Eu quero honrar aqueles homens que Deus está usando aqui na terra. Olha que coisa poderosa. Mais uma característica, era um homem que honrava os homens de Deus.
Mas a história continua. Verso 8: o moço tornou a responder Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Verso 9: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Vidente é um dos nomes que profetas recebem no Antigo Testamento, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Verso 10: então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Verso 11: subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água. Eles perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Olha que coisa poderosa. Então aqui nós temos a informação de qual era esse homem de Deus, qual era esse profeta que eles estavam se referindo. Era o profeta Samuel. O profeta Samuel era a maior autoridade da nação. O profeta Samuel, ele era a maior autoridade da nação. É por isso que mais tarde o próprio profeta Samuel é que vai ungir o rei Saul, o próprio profeta Samuel que vai ungir o rei Davi. Enfim, agora Samuel entra na história. A escritura diz, verso 15: ora, o Senhor um dia, antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo, cara, olha o que nós acabamos de ler. Volta, Henrique, o versículo. O Senhor, um dia antes de Saul chegar, já tinha revelado para Samuel. Eu já falei uma frase aqui. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre uma situação que nos acometeu. Tinha a ver com uma pessoa. Eu virei para minha esposa e falei: você sabe um dos sinais que essa pessoa ela tem realidade em Deus? Porque a maior prova que alguém tem uma realidade em Deus não é aquilo que a pessoa fala, mas é aquilo que a pessoa ouve. Vou te contar uma coisa de Deus. Seu maior nível de maturidade cristã não estará associado ao tempo da sua vida que Deus mais usar a sua boca, mas o seu maior nível de maturidade cristã está associado ao tempo da sua vida que você mais tem capacidade de discernir o que Deus está falando. O negócio é que os homens são atraídos por aquilo que as pessoas falam, enquanto Deus é atraído por aquilo que as pessoas ouvem. A maior característica que as pessoas identificam de um profeta é a fala do profeta, enquanto para Deus a maior característica que ele identifica de um profeta é a capacidade que aquele homem ou que aquela mulher tem de ouvir o que ele está falando. Talvez você está correndo atrás de um microfone, quando Deus está querendo levar você para o seu quarto. Porque a verdadeira explosão, ela acontece quando alguém fala no microfone o que ouviu de Deus no quarto. E a verdadeira tragédia, ela acontece quando alguém quer falar no microfone o que não ouviu de Deus no quarto. Essa aqui vocês podem cortar e jogar na internet. Essa é a palavra de Deus. Precisamos de ter esse coração. Muito mais do que só aquilo que nós falamos, é o que nós estamos ouvindo. Olha, eu vou dizer algo para você. Eu estava ontem conversando com a minha esposa. Nós temos percebido, Deus tem chamado algumas pessoas da nossa geração para dentro do quarto. Eu estou falando, Deus está realinhando algumas coisas. Deus tem convocado alguns para dentro do quarto. Deus está convocando. Quero profetizar que Deus vai começar a listar pessoas aqui nesse exército.
pessoas aqui que Deus está te chamando, volta para o quarto. Não é sobre o que você pensa que eu vou fazer através de você, é sobre o que você precisa de entender, que eu preciso fazer primeiro dentro de você. Lembra do título dessa mensagem? Vida cristã não é como nós começamos, é como nós terminamos. Mas eu vou dizer algo para você, o que determina muito como nós vamos terminar, às vezes é até mesmo a nossa capacidade de parar no meio do caminho para recalcular a rota. Será que nós vamos ser um povo que vamos ter disposição de parar? Parar. E esse mês nós não vamos fazer nada. Por quê? Porque não é tempo de fazer, é tempo de ouvir. Não é tempo de construir para cima, é tempo de construir para baixo. Só porque eu estou lendo esse versículo, que profeta é isso, cara? O problema chegou para o profeta, um dia antes o profeta já tinha ouvido de Deus sobre essa situação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas agora eu não estou nem falando aqui da história que eu estou lendo, só estou mostrando para você o que é ser o profeta de Deus. O profeta de Deus, por isso que o povo chamava os profetas de vidente. Quem que é esse que sabe o futuro? Simples, meu filho, é aquele que senta para conversar com o Senhor do tempo. É saber o futuro. Homem algum sabe o futuro? Mas tem um Deus que ele é atemporal, que ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. Se você sentar com ele, ele sabe de tudo. Eu vou te contar uma coisa, o Senhor nunca fez nada na terra sem antes revelar os seus profetas. Homens de Deus não estão atrás de palco. Homens de Deus estão atrás de Deus. Olha, o fato é então que quando Saul chegou para se encontrar com Samuel, Samuel já tinha ouvido do Espírito Santo tudo. A história continua no verso 16. Vou voltar do versículo que eu parei, versículo 15. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelar a Samuel, dizendo: amanhã, a essa hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Sabe o que é mais louco? Quando Saul estava atrás da jumenta, Deus já tinha falado, era com Samuel: sabe esse camaradinho que vai aparecer aqui? Eu tenho algo para ele, eu tenho um plano para ele, eu tenho um propósito para ele, eu tenho um futuro para ele, eu tenho uma nação para ele. Em outras palavras, não é sobre jumento, sobre o que eu vou fazer através dele. Meus irmãos, sabe o que é louco? É como que Davi foi parar lá na batalha contra os filisteus. Você lembra que Davi não foi convocado para a guerra? Você lembra que Davi estava lá na casa dele, enquanto os irmãos estavam na guerra, e ele não tinha sido convocado para ser um soldado daquela batalha? Você lembra por que Davi foi lá parar naquele contexto da guerra? Porque o pai dele virou para ele e falou: meu filho, faz um favor para mim. Você lembra que a história de Davi não começa matando o gigante, a história de Davi começa ele sendo motoboy. A história de Davi começa quando o pai dele só pede para ele: faz um favor para mim, manda essa comida, esse queijo lá para os seus irmãos que estão na guerra. A história de Saul começou como? Do mesmo jeito. A história de Saul começa como? Ele indo fazer um favor para o pai dele.
eu te falar uma coisa, Deus só vai colocar em cima do trono quem não está caçando um trono para sentar. Deus coloca em cima do trono é quem está caçando uma pessoa para servir, está caçando um pai para honrar. A história dos homens de Deus começa assim. Sabe por quê? Porque não é você que vai de encontro ao propósito de Deus, é o propósito de Deus que explode na sua frente. Você estava perdido, Ele que veio atrás de você. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, Evangelho de João capítulo 15, verso 16, mas eu vos escolhi. Pedro estava lá pescando, um dia qualquer, Jesus apareceu lá na praia dele. Pedro depois desvia, não quer mais saber de nada, volta a pescar. Jesus estava lá na praia de novo, pão, peixe, brasa. Ele está lá. Quer dizer algo para você, não ache que você tem que ficar correndo atrás. Presta atenção, eu não estou falando para você ser passivo, estou falando para você não fazer, eu estou falando para você viver a vida sem preocupar com o que talvez tenha roubado o coração de muitos. Ah, Deus falou que eu tenho um chamado, amém, continua vivendo a sua vida. Tem muita gente que quando recebe um chamado quer largar tudo para correr atrás do chamado. Você não precisa largar tudo para correr atrás do chamado. É Deus que em algum momento vai bagunçar a sua vida inteira e vai falar, agora começa o seu chamado. Mas uma pessoa nunca começa a viver o que Deus chamou ela para viver um dia depois que Deus chamou. Sempre tem um processo, sempre tem um tempo. Eu me lembro que eu recebi um chamado pastoral no ano de 2007. Na realidade eu já tinha algumas impressões, mas eu recebi uma confirmação. Eu só fui ser ordenado, o óleo descer na minha cabeça em 2014, 7 anos. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que viver a sua vida. Vou falar algo para você com muito amor e carinho. Você está aqui me ouvindo, domingo que vem você vai continuar ouvindo essa história. Olha aqui para mim. Você vai sair daqui hoje, amanhã, sabe o que você vai fazer? Você vai continuar a sua vida. Mas o segredo dos grandes homens de Deus está escondido na sua rotina diária mesmo. Quando chegar o dia só vai chegar quando você não estiver lembrando que ele existe. Quando você está preocupado com o dia não vai chegar. Porque enquanto você está preocupado com o dia, você não está preocupado com Deus. Sabe que dia que seu ministério vai explodir? No dia que você não quiser seu ministério, no dia que você quiser a presença dele. Aí ele fala, agora é você. Eu estava ouvindo um homem de Deus, eu citei isso esses dias para trás, né? Falou assim, sabe qual que é o momento que os cantores, profetas, não estou falando só de pessoa que faz sucesso natural não, as métricas desse mundo, olha assim, quero que você saiba com muito amor e carinho, no grande dia você vai levar muitos sustos, porque as visualizações da terra não são as mesmas visualizações do céu, não são, o reino é de ponta cabeça. Eu vou te contar uma coisa, aqueles que o Senhor levanta mesmo como profetas, são aqueles que estão lá no quarto cantando para Ele, falando, Senhor, não quero saber, só quero saber do Senhor. Aí Deus fala, pois então é você que tem que cantar para o povo. Olha que louco, Saul foi fazer um favor para o pai dele. Deus tinha falado, Samuel, sabe esse jovem que vai aparecer aqui? Ele é o rei que eu escolhi para governar a minha nação. Eu estou te mostrando um paralelo entre esse início da trajetória de Saul com o início da trajetória de Davi. Você vai perceber que o nosso Deus é um Deus coerente. Você vai perceber que o nosso Deus, Ele sempre faz da mesma maneira. Você vai perceber que você não precisa se preocupar com as métricas e com as fórmulas que o mundo ensina, mas você precisa se preocupar e andar debaixo dos princípios que a palavra nos orienta. Samuel, esse menino da tribo de Benjamim, é o homem que eu escolhi. Mas a história continua, verso 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já te falara, de quem eu já te falei, é ele. Ah, que o Senhor levante Samuéis de Deus nesse lugar.
Quero profetizar que o Senhor vai levantar Samuéis nessa casa. O Senhor vai levantar profetas nessa casa. O Senhor vai levantar homens que têm disposição de ouvir o que o Senhor vai fazer. Oh Espírito Santo, feche seus olhos. O Espírito Santo está querendo tomar reunião. O Senhor está querendo levantar Samuéis aqui nesse lugar. Santo, pode subir aqui. Santo, Espírito Santo, chama pessoas à intimidade nessa noite. Chama pessoas, Jesus. Chama pessoas que serão verdadeiros Samuéis nessa geração. Pessoas que serão usadas para ungir a próxima geração. Pessoas que serão usadas para ungir aqueles que virão depois deles. Sabe o que é mais louco? É que o trono foi de Saul, o trono foi de Davi. O mais louco é que o trono nunca foi de Samuel. O Senhor sempre levanta uma geração que não é aquela que vai ocupar os lugares, mas é aquela que vai determinar quem ocupa. O Senhor quer levantar Samuéis aqui. Eu creio que o Senhor pode levantar Saúl e Davis, mas o verdadeiro mover é quando você só não tem quem ocupa, é quando você tem quem governa o mundo espiritual. Espírito Santo, levante Samuéis nesse lugar. O Senhor quer escolher pessoas aqui hoje para se entregarem completamente a Ele. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, escolha aqueles que são teus, separe aqueles que são teus, separa, Senhor, são teus, chama eles para o quarto, chama eles, Senhor, para o secreto, chama eles para aquele lugar invisível aos olhos humanos, mas visível ao mundo espiritual. Tem gente aqui que tem um chamado para ser Saul, você vai ocupar, mas tem gente que tem chamado para ser Samuel, você vai ser aqueles que fazem parte de um comissionamento de ungir aqueles que Deus vai colocar em lugares. Você não tem que querer ser uma coisa ou outra, você tem que querer ser aquele que o Senhor planejou para que você seja. É esse que você será. Amém. Olha aqui para mim. Eu não cheguei nem na metade do que eu queria fazer hoje, mas eu não estou preocupado. Vindo para cá, o Senhor falou: talvez essa pregação vai virar uma série. Não importa como você começa, o importante é como você termina. Saul só está começando, mas o Senhor está nos ensinando aqui até sobre a vida de Samuel. O verdadeiro mover de Deus é aquele que se faz presente, os Saúls e os Samuéis. Nem todos vocês aqui serão Saúls, nem todos vocês aqui serão Davis. Alguns de vocês o Senhor vai usar no anonimato. Nós não estamos preocupados com a visibilidade terrena, estamos preocupados com a realidade espiritual. Oh Espírito Santo, nós só estamos começando. Sabe o que é louco? Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. A minha proposta é falar de Saul. Saul começou bem e terminou mal, mas Samuel começou bem e terminou bem. Interessante. Aquele que não aparece, aquele que não é o rei, aqui para mim, é aquele que não é o rei, mas é aquele que governa. A geração de Samuel é a geração que depõe Saul e que unge Davi.
É a geração que recebe do alto a revelação daquilo que acontecerá. É a geração daqueles que governam no mundo espiritual. Esses são dias que o Espírito dos céus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, irá se mover na terra, e Ele está conclamando os seus Samuéis. Fique em pé onde você está. Oh Espírito Santo, o Senhor colocou no meu coração uma canção para essa ministração. Talvez ela até teria mais a ver com o final da pregação, mas eu acho que essa canção vai retratar o espírito dessa série de mensagens. Quero que você feche seus olhos. Queria que nós finalizássemos esse culto cantando uma canção para Deus. Oh Espírito Santo, preciso ser reconhecido por ninguém.